não é uma utopia a gente achar que a gente pode conviver com o diferente. É uma utopia achar que todo mundo vai ser feliz o tempo todo e que a gente vai ter só uma vida cor-de-rosa, isso sim. Mas, assim, a convivência com aquilo que é estranho para mim, ou que um pensamento é diferente do meu, isso tem que estar dentro de casa. Olá, mergulhadores, tudo bem? Hoje a nossa entrevistada é a professora Vanessa Rodrigues, psicóloga de formação e responsável pelo documentário e a série histórica sobre bullying e violência na infância. Vanessa, ao longo da sua trajetória, tem nos brindado com preciosas discussões sobre a importância da felicidade. Vanessa, no ano de 2020, foi professora convidada do departamento da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, onde ministrou a disciplina Felicidade. Nós, do Mergulho Sustentável, eu, Sandra Rigato, Ive Carvalho e Matheus De Luca, identificamos Vanessa como tendo o seu trabalho todo alinhado com a ODS número 3, e por isso nós temos o prazer de entrevistá-la nesta manhã. Venha com a gente nesse mergulho. Seja bem-vinda, Vanessa. Nos brinde com sua experiência, com a sua fala, com sua simpatia. É com você. Muito obrigada a você, Sandra, Ive e o Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse trabalho tão importante das ODSs, né? É uma honra poder participar desse projeto de vocês, um projeto inovador e que traz para as pessoas a luz, né, de possibilidades reais de trabalhar de uma forma concomitante a esse alinhamento tão importante que deve estar presente hoje na nossa sociedade. Então, o prazer é todo meu. Tá certo. Então, eu e a Sandra, nós tivemos a sorte, né, de passar um semestre inteiro conversando com a Vanessa sobre o tema felicidade. Mas antes mesmo de a gente aprender sobre psicologia positiva, a Vanessa já tinha esse trabalho anti-bullying, né, Vanessa? E assim como a Sandra já falou, a gente estava olhando os ODSs e a gente encontrou o ODS 3, né? Que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, né? E aí lá dentro ele tem 3.4, que, né, ele diz até 2030 reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Esse item, ele tem muito a ver com o seu trabalho, né? Explica pra gente essa questão do bullying e por que a gente precisa e o que é essa mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, por prevenção e por tratamento. Explica um pouquinho pra gente como foi que você chegou nesses temas, né? De lutar, né? De ser anti-bullying e de buscar estudar a felicidade, né? A psicologia positiva. O tema violência nas escolas, né, e em especial o bullying, ele entrou na minha vida por um problema pessoal, e daí para frente eu não parei mais de estudá-lo, né? O fato é que durante a minha caminhada, né, que foi uma caminhada bem dolorida, eu pude ver que a gente está andando em círculo, né, no que diz respeito às intervenções sobre violência e sobre inclusão, sobre preconceito, todas essas discussões no ambiente escolar. Eu tenho percebido uma inabilidade muito grande das pessoas de trabalhar com o diferente, né? O diferente é uma coisa que deixa as pessoas com medo, e as pessoas reagem das piores maneiras possíveis. E nesse quesito, eu
conheci muitas famílias, né, inclusive de pessoas, né, de mães que perderam seus filhos para o suicídio. E isso me chocou muito, né? O aumento do suicídio infantil, a maneira como que a gente trata esse problema dentro das escolas, que é um celeiro, né? Um celeiro para todo outro tipo de violência que a gente pode imaginar. Né? Quando a gente fala de bullying, essa semântica para nós brasileiros, ela é uma semântica pobre, né? A gente não consegue ver dor ali, né? Humilhação, sofrimento, rejeição, e tá tudo ali, né? Discriminação, preconceito. E dentro desse trabalho, a gente percebe que as famílias, né? Porque é uma tríade, né? Para identificar e a gente poder trabalhar junto com isso, precisa do movimento escolar, precisa de um amparo familiar, e a sociedade também, ela tem que participar dessa discussão. Não pode ser uma discussão pontual de sala de aula, sabe? Uma campanha isolada. Isso não funciona, né? E, então, quando a gente decidiu levar essa discussão para um documentário, é justamente trazer essa provocação para a sociedade e dizer para as pessoas o seguinte: olha, é esse mundo que você quer viver? Porque a rotina das famílias hoje, ela está muito voltada para o trabalho, né? As famílias, elas estão trabalhando cada vez mais e os hábitos familiares, eles estão intrinsecamente ligados com a transmissão de valores, né? Então, se a gente não tem tempo para conversar com o nosso filho, se a gente não, sabe, se tudo fica resumido a um aparelho de celular, meu filho está cansado, você dá um tablet, dá um celular, não existe essa conversa, quem vai formar o pensamento do seu filho são os influenciadores que tem aqui, não é? E essa discussão tem que estar dentro de casa. E a gente vai ficando com um recorte muito empobrecido quando a gente fala para o filho da gente assim: ah, esse menino não é do seu nível, né? A mãe, fulana tem um namoradinho, aí não vai dar certo, porque ele é um nível muito diferente. A religião isso é ignorante que acredita nesse tipo de conversa. Então a gente vai dizendo coisas que vão reforçar um padrão de comportamento que é trágico no dia a dia, né? Não é uma utopia a gente achar que a gente pode conviver com o diferente. É uma utopia achar que todo mundo vai ser feliz o tempo todo e que a gente vai ter só uma vida cor-de-rosa, isso sim. Mas, assim, a convivência com aquilo que é estranho para mim, ou que um pensamento é diferente do meu, isso tem que estar dentro de casa, para que a gente consiga levar isso adiante dentro da escola e outras discussões. E o documentário que a gente promoveu, chama Perto Demais, ele está alicerçado num estudo do Departamento de Psiquiatria da USP, que ele identificou que 80% dos estudantes, eles estão, nesse momento, com algum problema de ordem emocional, né? Algum transtorno, na verdade. E desses 85% de jovens com transtorno, 75% chegam na vida adulta com esses transtornos ainda. Então, significa que a gente não está tratando essas pessoas, né? Então, isso é muito grave, né? Além de a gente ter essa falta de comunicação instalada dentro das famílias, assim, quais são as políticas públicas que a gente tem, né, no quesito à saúde mental? Né? Se você quebrar um braço, você vai no pronto-socorro e você, mesmo sem plano de saúde, você dorme lá, fica na maca, no outro dia você vai embora, depois de 12, 24 horas, com o seu braço engessado. E a pessoa que quer se matar, ela vai aonde? Ela vai pedir socorro aonde? Então, é uma discussão que a gente quer levar além da sala de aula. A gente quer levar essa discussão
num âmbito nacional, né? E que a gente consiga compreender que não é uma coisa isolada dentro das escolas ou dentro da família. Nós todos fazemos parte desse problema, né? Quando a gente coloca um anúncio de emprego para alguém dizendo, olha, preciso de uma pessoa de boa aparência, o que é uma boa aparência? Né? Ou será que você ali já não está reduzindo um estereótipo, né? Então, assim, a gente tem esses cacuetes que a gente tem que revisitar, né? E isso não é dramático e nem politicamente correto. É uma maneira da gente evitar mais dor e sofrimento nas pessoas. É uma questão da gente direcionar o nosso olhar de uma maneira mais ampliada para esse tipo de problema, né? Então, o documentário ele trata disso, são histórias reais de pessoas da vida adulta, a gente não expôs nenhuma criança, e esse documentário ele costura os dramas que essas pessoas chegaram na vida adulta que começou na infância, né? Obesidade, racismo, homossexualidade, tá tudo ali. E quanto foi difícil passar por esse processo da infância para a juventude e da vida adulta, carregando esse peso, né, da exclusão da aceitação do outro, né? Uma pessoa que está fora do peso hoje, a gente tem casos de meninas de 14 anos que se mataram, né? Porque não suportaram mais a humilhação, dessa perseguição psicológica dentro da sala de aula, da escola, do Twitter, das redes sociais, e isso é muito grave, porque assim, a rejeição, né, psicologicamente falando, ela é difícil para nós adultos. Quem já passou por um problema, né, de ordem emocional, por exemplo, um namorado que a gente gosta muito e que a gente se sente muito deprimida, muito rejeitada. E depende do que é dito por parte dessa pessoa, a gente precisa de uma ajuda psicológica para ajudar a desconstruir depois o que a gente acha da gente, não é? A gente acha que a gente nunca é boa o suficiente, que você... Agora, imagina tudo isso de uma maneira exaustiva no momento em que a criança está formando a sua personalidade. Então, assim, isso é gravíssimo. Então, significa que ela vai ter um pensamento disfuncional sobre ela mesma durante muito tempo ou para sempre, né? E aí que vem o que a gente chama de desamparo na psicologia, né? O desamparo é o quê? É quando você não acredita, Sandra e Ive, que nada, absolutamente nada do que vocês fizerem vai ser suficiente para resolver o seu problema. Então, isso se chama desamparo aprendido. Então, a desesperança, nesse momento, ela é tão grande que a morte chega a ser uma possibilidade, né? Primeiro a depressão, né, profunda, e depois você considera pensamentos suicidas, porque você não acredita. E cair nesse estado de desamparo aprendido, a gente consegue entender por que tem mulheres que vivem numa relação abusiva, né? Porque elas não acreditam que podem sair desse... Então, assim, é uma grave condição psicológica. E isso está sendo oferecido na infância cada vez mais para as crianças e adolescentes, porque tem um cabelo que é tido como um cabelo ruim, duro, porque a cor da pele é diferente, porque você é gordo, porque você é magro, porque você não anda direito, porque você tem uma má formação. Então, assim, a gente não convive de uma maneira saudável com as diferenças, né? E a nossa preocupação é a maneira como que a gente vem tratando isso. Existe hoje uma lei, né, sobre as campanhas, só que é uma cartilha ineficiente, porque a gente vai fazer uma campanha na escola um mês, um dia. Isso não funciona, né? A convivência com a diferença tem que estar todo dia, tem que estar na aula de educação física, na aula de história, na hora de matemática, na hora do intervalo, e tudo.
Então, assim, realmente levar essa discussão além da sala de aula, né? Começando dentro de casa, que eu acho que é muito importante pais visitarem o discurso que é dito dentro de casa sobre vários assuntos e estender isso para a sociedade. Ok. Vanessa, e esse documentário que vocês produziram, né, o Perto Demais, foi um documentário produzido antes da pandemia, Isso. não é? E agora, nesse período pandemia, você acredita que esse índice é ainda maior, que é necessário que a escola, como você mesmo coloca, que a escola revise essas questões e que trabalhar esse tema de forma transversal seria uma saída, e como reestruturar esses núcleos familiares que nós temos hoje, né? Porque hoje a família ela não é só constituída de pai e mãe, mas nós temos vários modelos de família que vêm aí sendo construído ao longo desses últimos anos, né? E como criar uma rede de proteção em favor dessa criança para privilegiar esse adulto que tenha uma condição de saúde mental melhor do que uma condição de saúde mental melhor do que ela poderia, que ela possa vir a ter. Como é que você vê essas questões? Tem alguns pontos aí que a gente vai dissertar, que você coloca bastante coisa. Primeiro, como a gente faz isso nas escolas? Em primeiro lugar, o espectador, né, esses personagens, né, a pessoa que assiste a violência, tem a que é a vítima e tem o agressor. Esse espectador, ele é uma pessoa muito importante dentro dessa tríade. E por que é que essas pessoas assistem muitas vezes sem reagir? Então, a gente tem 3 tipos de espectadores diferentes. Um deles realmente tem uma bagagem cultural, familiar, social, que se importa cada vez menos com o outro. Né? Ele entende que é uma agressão passageira e não vai dar em nada. O segundo é aquele agressor, aquele espectador, que ele se sente que a qualquer momento ele pode ser a próxima vítima. Ele sente a mesma dor da pessoa que está sendo execrada, humilhada, mas ele tem um medo profundo de ser descoberto, então ele tem poucos amigos e ele tenta passar despercebido e ele não quer se envolver. E o terceiro espectador é aquele que não sente segurança nenhuma da escola ou dos órgãos ou das comunidades para poder tomar essa atitude de denunciar. Então, assim, a nós como sociedade, como entidades, agências, o que a gente está oferecendo para essas pessoas? Né? Qual é o canal seguro que a gente poderia ajudar essas crianças?